Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai estar comentando mais atualizações sobre o fim do Twitter no Brasil. Hoje está sendo feita uma votação para ver se mantém a decisão do Alexandre de Moraes. Só comentando aqui para vocês que quando eu gravei esse vídeo não tinha saído a notícia, mas agora já acabou de sair que basicamente eles decidiram tirar o Twitter mesmo do Brasil. Ou se eles pegam e voltam atrás e resolvem liberar o X aqui no Brasil. Eu acredito que tem grandes chances de que ele acabe continuando banido no Brasil, mesmo depois, né, de passar por votação lá pros outros ministros do STF. Começou meia-noite, então eu imagino que até hoje à noite a gente deva ter a decisão final, né, se continua ou se não continua banido no Brasil. Mas geralmente o STF, ele vota bem alinhado, né, ao Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes tomou a decisão sozinho de banir o X aqui do Brasil. Inclusive, né, quase baniu as VPNs também, pra você ver que coisa, né? O cara pegou e colocou lá, a gente bane o X e também todas as VPNs. Tipo, meu irmão, pelo amor de Deus, a VPN não tem nada a ver com isso, né? Colocou uma multa de 50 mil reais na pessoa que tá usando, sendo que a gente não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Tipo, quem desrespeitou a legislação foi o X, não foi o brasileiro. Por que o brasileiro tem que pagar uma multa de 50 mil reais? Não faz sentido na minha visão. Cara, como eu disse, é a multa mais cara. Mas se você for lá na Amazônia e tocar fogo na Amazônia, você não vai pagar uma multa de 50 mil reais, provavelmente. Então é absurdo que para usar um site por dia você pague 50 mil reais, sinceramente. Mas tem várias pessoas, políticos e outras coisas mais que estão batendo no peito falando, eu vou pagar mesmo essa multa, vou entrar aqui no X e vou ficar postando, né? Embora que eles estão postando para ninguém, né, atualmente. Na verdade tem algumas pessoas ainda que estão tendo acesso, principalmente as pessoas que estão, por exemplo, em regiões mais afastadas. Então, por exemplo, se você tem uma internet de bairro ou se você mora, por exemplo, mais distante das capitais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, as chances das redes sociais ainda estarem disponíveis para você são bem altas, porque os perfis ainda não chegaram aos provedores locais. Então, basicamente, os caras ainda não tiveram tempo de bloquear, entendeu? Aqui bloquearam já no mesmo dia, praticamente. Eu lembro que quando deu 1h da manhã, eu já tava bloqueado do Twitter, pra você ter ideia. Não tinha mais acesso, tanto no celular, que no caso é Vivo, quanto na minha internet, que é Claro. E eu imagino que na TIM também seja assim, a mesma coisa, tá? Então as principais aqui da capital já bloquearam, então muita gente não tendo acesso. Tem muita gente que tá batendo no peito falando, não, mas eu tenho acesso ainda. Beleza, você tem acesso, mas é uma minoria que tem acesso, né? A maior parte já foi embora para outras redes sociais. Uma coisa que meio que deu backfire, imagino que pro Elon Musk nesse sentido, é que o Elon Musk tava esperando que ele fosse ter apoio internacional, né? E teve até uma notícia falando que empresários estavam preocupados de investir no Brasil e coisas do tipo. Porém, né, os governos de outros países pegaram e apoiaram a decisão do Brasil, e não só apoiaram a decisão do Brasil, como disseram que estariam fazendo, né, decisões meio que parecidas ou seguindo o mesmo caminho, inclusive nos próprios Estados Unidos, né, que é o quintal do Elon Musk, a casa do Elon Musk. Então o Biden cobrou coisas do Elon Musk, e o mais engraçado é que quando esses países, né, da Europa, ou China, ou até mesmo os Estados Unidos cobram, ele vai e aceita tranquilamente, né. Inclusive quando o Elon Musk pegou e desrespeitou, né, as direções aqui do governo brasileiro, muita gente pegou e falou, por que o Elon Musk desrespeita o governo brasileiro, mas ele aceita as coisas, por exemplo, da ditadura da China? Por que ele faz tudo que a China quer, mas aqui no Brasil ele não pode pegar e tirar um perfil do ar de um cara lá que tava falando umas porcaria, entendeu? Então, isso tudo começou a ser debatido, né? Tem várias pessoas debatendo essa questão especificamente, e o negócio, assim, tem muita gente que vai apoiar o Elon Musk porque isso virou, sim, uma questão de política, né? De direita versus esquerda, de liberdade de expressão e outras coisas mais. Porém, o Elon Musk está sendo pressionado em outros países também. Então, essa movimentação que o Brasil começou, que o Alexandre de Moraes começou, vai, tipo, cercear bastante o Twitter internacionalmente. E eu tenho aqui a notícia pra gente não perder, né, o nosso estilo de vídeo de reagir a notícias do Twitter. A gente vai reagir, só que é a notícia do Threads. Sim, meus amigos, agora... Caramba, soluço do nada assim? A gente vai reagir ao Threads. Então vamos lá. Se Musk não cumprir nossas leis, será banido da Europa, diz líder da União Europeia. Alexandre de Moraes não está sozinho. Eurodeputado francês enquadra Elon Musk por desrespeito à legislação local. Engraçado, né, que geralmente é a Europa que tem essas decisões, tá?
Eu fiquei surpreso de ser o Brasil tomando a decisão de bloquear uma Big Tech, porque a Europa geralmente briga direto com as Big Techs. Um exemplo, por exemplo, foi a compra da Activision, que a Microsoft fez, e a Microsoft ela foi enquadrada lá pelo órgão regulador do Reino Unido, que meio que bloqueou a compra por um tempão, e demorou um tempão para a Activision vir para Microsoft por causa desse órgão regulador. No final das contas, eles perderam a queda de braço ou receberam ali um bônus dentro do bolso, né? Alexandre de Moraes não está sozinho, eurodeputado, blá blá blá. De Berlim. Elon Musk tem causado problemas não apenas no Brasil, onde desrespeita leis e permite proliferação de fake news. Discurso de ódio e conspiração golpista da extrema-direita na rede X. Nossa. Caraca, olha as bombas que o texto está soltando, meu irmão. A situação é semelhante na Europa. Nessa segunda-feira, o jornal italiano La Repubblica, um dos principais periódicos do país, publicou na entrevista de Sandro Gossi, deputado francês do Parlamento Europeu, que ele enquadra o bilionário. Gossi afirma que a plataforma X poderá ser banida nos países da União Europeia caso Musk não respeite as leis locais que visam coibir o discurso de ódio e notícias falsas. Então, basicamente, é aquilo. Estão seguindo, né, basicamente o exemplo brasileiro. O Brasil pegou e bloqueou o X por conta desses desrespeitos à legislação local. E agora, né, tipo, o X tá batendo no peito falando, não, a gente vai pegar e ver a liberdade de expressão, a gente não vai pegar e voltar atrás. Só que com o mundo batendo nele e falando pra ele voltar atrás, eu acho que tem grande chance que ele volte mesmo. Na verdade, ele já voltou, né? Pra quem não viu a notícia de ontem, o Elon Musk, ele já está procurando executivo que substitua, né, a moça que era a executiva-chefe do Twitter aqui no Brasil. E esse executivo, ele não apareceu ainda porque ninguém quer aceitar essa bomba. Todo mundo tá com medo de ser preso, aceitar ser o representante do X legal aqui no Brasil e acabar indo pra jail, pra cadeia, né? E por que isso poderia acontecer? Porque o Elon Musk tá nessa disputa política com o governo brasileiro e isso vai acabar dando merda, e quando der merda, obviamente não vai dar merda pro Elon Musk, porque o Elon Musk tá nos Estados Unidos. Tudo bem que o Elon Musk não é americano, eu não sei se ele é naturalizado americano, ele é africano, né, africano do sul, mas de qualquer maneira ele mora lá nos Estados Unidos, dificilmente ele seria extraditado pro Brasil, até porque ele é um cara bilionário e outras coisas mais, então esse cara, ele tá acima da lei nesse caso, então ele pode fazer o que ele quiser, mas as pessoas que são subalternas dele não são. E aí entra uma discussão que eu levantei no vídeo de ontem, que eu acho errado você pegar e prender uma pessoa aqui no Brasil, porque, sei lá, um bilionário falou algumas merda lá nos Estados Unidos e você não tem quem prender aqui no Brasil. Até deram um exemplo, tipo assim, alguém faz uma merda lá no McDonald's e bota uns parafusos dentro de um hambúrguer, a pessoa come e morre, ou tem algum problema muito grande. Quem é o culpado? O cara que botou o parafuso ou o gerente que estaria supervisionando? Nesse caso, seria sim o gerente. Eu concordo com você, porque aconteceu um dano à pessoa. Só que aqui a gente tá falando do Twitter, cara. A gente não tá falando de ninguém foi lá e comeu um hambúrguer no Twitter e morreu, entendeu? A gente tá falando de o Elon Musk, ele tomou decisões monocráticas, assim como o Alexandre de Moraes, e essas decisões envolvem, né, tipo, desrespeitar a legislação local aqui do Brasil. Então, foi o Elon Musk quem tomou essas decisões, e isso vai fazer agora, por exemplo, o diretor do Twitter do Brasil ser preso. Aí você fala, não, mas o diretor podia pegar e seguir as ordens da legislação e dane-se o Elon Musk, né? Poderia. Só que ele seria demitido, aí, mas seria melhor ser demitido, né, do que ser preso, no final das contas, sei lá. Bom, de qualquer maneira, eu achei meio tryhard pegar e bloquear os bens da mulher lá que era diretora do Twitter do Brasil. Por outro lado, também tem uma questão importante pra gente debater. Tá rolando essa votação, né, pra ver se eles mantêm ou se eles não mantêm, né, o Twitter aqui no Brasil. E eu imagino que eles vão manter a decisão do Moraes de bloquear o Twitter, porém, eu acho que eles vão tirar a multa de 50 mil reais pra quem usa VPN. Porque não faz sentido essa multa. Além de ser absurda a multa de 50 mil reais, também é um bagulho que, tipo assim, por que você vai punir? O Elon Musk desrespeita uma lei, agora eu sou punido, 50 mil reais. E não é, 50 mil reais não é pouca coisa, é um dinheiro que acaba com a sua vida. Vamos ser sinceros, imagina amanhã, você tem que pagar 50 mil reais. Aí você fala, mas eu não vou pagar, eu não tenho. Meu amigo, vamos lá. Se você tá devendo pro governo 50 mil reais, o governo vai penhorar suas coisas e você vai ter que pagar de qualquer forma, entendeu? Mas veja bem, eu tenho aqui, ó, sei lá, um aluguel que eu pago e eu ganho 1.000 reais por mês, como que eu vou pagar 50 mil reais pro governo? Você
vai ter que pegar e, sei lá, perder o seu salário, vai dar alguma merda, vai acontecer alguma coisa assim. O governo, quando ele vai te cobrar, ele vai pegar o dinheiro de qualquer forma, independente do que aconteça, entendeu? Então, se você tá devendo pro governo, não tem outra opção, além de fugir do país e ir embora. E isso quando você consegue, porque às vezes ele bloqueia seu passaporte pra você nem conseguir fugir do país. Então imagina, você tá devendo 50 mil porque você entrou no Twitter, ou 100 mil porque você entrou no Twitter, e aí de repente você perde a sua casa, a casa da sua mãe, entendeu? Por causa dessa merda, sabe? Porque o governo vai cobrar, e aí ele vai lá e penhora a sua casa, você perde sua casa, porque você passou 3 ou 4 dias no Twitter usando VPN. Isso não é nem um pouco justo, não é nem um pouco proporcional. Parece até que a pessoa está cometendo o crime mais cruel da história, sendo que a pessoa só entrou no Twitter. E o pior, algumas pessoas trabalham com o Twitter, elas necessitam do Twitter, e essa é a parte mais injusta na minha visão. Ninguém deve ser punido dessa maneira, desse jeito. Eu acho que quem precisa muito poderia ter que utilizar através do VPN, que é um entrave, e lembrando que, no final das contas, isso piora a situação pro Elon Musk, sabe por quê? Você usando a rede social, você está usando o YouTube agora, não tá? Você está gerando custo pro YouTube. O YouTube está pagando o servidor para funcionar para você. E você muitas vezes está trabalhando aí, tá vendo de graça os vídeos, correto? Tem poucas pessoas que pagam premium, mas a maior parte das pessoas vêm gratuitamente. Às vezes colocam um adblock ali e não vê nada de propaganda. Essas são as pessoas que dão prejuízo mesmo. Mas a questão é que essas propagandas que você vê são justamente as propagandas que estão custeando esse servidor que o YouTube tá pagando para você assistir de graça, entendeu? E a mesma coisa acontece com o Twitter. E agora que basicamente bloquearam o Brasil inteiro, qual vai ser o anunciante brasileiro que vai anunciar no Twitter? Me diz, ninguém vai anunciar no Twitter Brasil. Ou seja, toda essa grana foi perdida, ficou no ar, foi embora. A galera que pagava o bagulho lá, o verificadinho, vai perder também com o tempo, entendeu? Então, muita grana foi tirada do Twitter nessa brincadeira, muita grana mesmo. E eu não tô falando de tipo 100 mil reais, tô falando de milhões e milhões e milhões de reais. Se você continuar utilizando o Twitter com VPN, você vai continuar gerando custo pro Twitter, porém, o Twitter ele não vai mais estar ganhando dinheiro através das propagandas que apareceriam para você, entendeu? Então, isso é uma coisa que pesa bastante. Então, você deixar as pessoas entrarem no Twitter com bloqueio é uma forma de você punir o Twitter também. Então não faz sentido essa decisão do Alexandre de Moraes, entendeu? Se ele quer punir o Twitter por ter desrespeitado a lei, então que ele puna o Twitter fazendo com que o Twitter fique bloqueado até se regularizar. Ou ele pegue e libere que as pessoas possam usar VPN, né? Para que as pessoas possam pegar e ver e trabalhar e continuar suas vidas normais, aquelas que necessitam mais, e que essas pessoas, né, elas não sejam punidas, porque o fato delas existirem ali é uma punição também pro Twitter, entendeu? Porque o Twitter tem que dar acesso a essas pessoas. Outra coisa também que muita gente está discutindo é sobre a Starlink. A Starlink, ela basicamente falou que não vai pegar e bloquear o Twitter, né? O Twitter vai ficar liberado na Starlink. E isso pode fazer com que ela perca, né, a existência aqui no Brasil, que ela deixe de existir no Brasil. E aí muita gente fala, nossa, acabou, 200 mil pessoas usam Starlink no Brasil, e agora, o que vai acontecer? Né? Porque eles já bloquearam o dinheiro da Starlink. O que pode acontecer é o seguinte, meus amigos, olha, já existia internet aqui no Brasil, em outras coisas era muito mais difícil sem Starlink, com certeza absoluta, mas já existia. Então, eu imagino que, assim, a galera tá falando que vai ser o apocalipse se a Starlink for bloqueada, coisa do tipo. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu acho que quem sofre mais em relação a isso é o próprio Elon Musk mesmo. No bloqueio da Starlink, no bloqueio do Twitter, quem perde é ele. A questão é que ele tem muita gordura pra perder. O cara tem 100 bilhões. Então, porra, ele tem muita grana pra perder. O Twitter ele pagou 40, o Twitter tá valendo menos de 10 hoje, né? O Twitter perdeu bastante do valor de mercado. E mesmo assim, cara, o Twitter não adianta, tipo, perdeu 30, mas não faz diferença pro valor que o cara tem no bolso, entendeu? Ele tem muita grana. E esse negócio do Twitter vai voltar, porque hoje em dia ele tá mais sobre ideologia do que sobre negócio, né? Então ele tá fazendo uma gestão do Twitter, parece que ele comprou o Twitter porque ele queria, sei lá, ter voz política, igual o Monark, né, que fez o Flow. Então ele comprou o Twitter e ele não tá pensando no dinheiro no bolso dele, mas isso tá dando ruim. Tanto que eu falei, ele comprou por 42 e hoje tá valendo menos de 10. E essa cobrança que você tá vendo o governo fazer é a cobrança que a Disney fez, é a cobrança que a Apple fez, é a cobrança que outras empresas gigantescas fizeram. Eu comecei a usar o Facebook por causa que o Twitter me bloqueou, né?
E eu fiquei surpreso, porque assim, no Twitter as propagandas é tigrinho ou coisa mais 18, tigrinho coisa mais 18. Lá no Facebook eu vejo propagandas que até me interessam, entendeu? Eu tô procurando, por exemplo, um carro para comprar. E aí eu vi várias propagandas de carro do Mercado Livre que eu achei interessante. Eu vi várias propagandas de coisas da AliExpress que eu achei interessante, entendeu? Eu vi várias propagandas de retro game que eu achei interessante. Então o Facebook tem muitas propagandas de empresas, de celulares e outras coisas mais, e coisas divergentes, que não é só você passar por ou um golpe, porque no Twitter tem muito golpe de jejum intermitente, coisa do tipo, ou passar porque, sei lá, tinha jogo do tigrinho ou coisa do tipo, sabe? Então o Twitter virou isso. Hoje em dia, o Twitter só tem esse tipo de anunciante. Então quer dizer que tá ruim mesmo a situação pro Elon Musk nesse sentido. Por quê? Porque tá nessa briga e ele tá se afastando de quem tem grana. E ele tá queimando grana que ele tem pra ver se ele exerce esse poder político de mostrar essa liberdade de expressão irrestrita que muita gente defende também, né? Então muita gente idolatra o Elon Musk porque as pessoas têm esses mesmos valores, de achar que ele tem que poder falar o que ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser, do jeito que ele quiser, e ninguém pode vir e censurar ele ou falar que ele não pode, entendeu? Só que isso é uma lei que tá nos Estados Unidos, né? Não no Brasil, e é justamente essa a grande discussão. Uma lei que funciona lá não deveria funcionar aqui de certa forma, né? Então as pessoas estão muito hipnotizadas por essa lei e não estão vendo esse ponto especificamente. Bom, então tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo. Na minha visão, resumindo tudo aqui, o Twitter não vai estar liberado hoje, porém a gente deve perder essa multa de 50 mil reais e aí vai ficar mais tranquilo para quem quiser utilizar por VPN. Então é isso, muito obrigado. Ah, sim, e tem grande chance que o Twitter seja banido em outros países também. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.